Você já se sentiu com a energia caindo ao longo do dia? Como se sua produtividade despencasse depois de uma refeição? E se eu te dissesse que a solução pode estar em não comer? Parece loucura, eu sei, mas prepare-se para descobrir como o jejum intermitente me transformou em uma verdadeira máquina de produtividade e como ele pode fazer o mesmo por você. Olá, eu sou Tainara Barzani e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma das maiores descobertas da minha vida sobre produtividade. Uma que mudou não só a minha saúde, mas também a minha energia e o meu foco. Muitas vezes buscamos soluções complexas para problemas simples. Falamos sobre gestão de tempo, técnicas de foco, mas será que estamos olhando para o básico? Para como o nosso corpo realmente funciona? Porque eu estava exatamente nesse lugar, perdida em meio à procrastinação e à falta de energia. Eu comecei o jejum há uma semana e com um simples objetivo: emagrecer. Como a maioria das pessoas, eu vi o jejum intermitente como mais uma dieta da moda para fazer perder peso. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir um universo de benefícios que iriam muito além da balança. O que aconteceu foi um divisor de águas. Eu sempre tive muita energia, principalmente pela manhã, e era exatamente o período que eu estava em jejum. Mas eu nunca enxerguei essa correlação. Eu simplesmente achava que era aquele gás matinal. Mas ao começar o jejum intermitente de forma consciente, a ficha caiu. Eu percebi claramente que a minha energia, foco e produtividade caíam drasticamente logo após tomar um café da manhã e ao longo do dia, à medida que eu fazia várias refeições. Inclusive, já era um hábito meu treinar em jejum. Se eu tentasse comer alguma coisa, mesmo que leve horas antes de malhar, eu me sentia muito mal. Por isso, eu passei a respeitar o meu corpo e fazer os meus treinos pela manhã, ainda em jejum. Tudo isso, sem saber, já era o meu corpo mostrando um caminho. Mas a verdade é que tudo isso só fez sentido mesmo quando eu fiz um jejum de 16 horas. Naquele dia, eu me senti mais produtiva, disposta, com energia que eu não experimentava há tempos. É engraçado o que eu vou dizer. Não sei se é porque eu sempre fui compulsiva ou ansiosa para comer, mas quando eu comecei a fazer o jejum, parece que as horas começaram a passar mais devagar, no bom sentido. Eu faço todas as minhas atividades e quando eu vou ver, parece que se passaram poucas horas e eu ainda tenho energia para fazer o dia render bem mais. Agora que eu entendi como meu corpo funciona tão bem em jejum, eu fui pesquisar mais a respeito e o que eu encontrei foi fascinante. Diversos benefícios, inclusive do foco e da clareza mental. O nosso corpo é uma máquina incrível e ele foi programado para sobreviver. Quando estamos em jejum, o nosso organismo muda a fonte de combustível. Em vez de depender da glicose dos alimentos, ele usa a reserva de gordura. E acredite, essa gordura é um combustível muito mais eficiente e limpo para o nosso cérebro. O primeiro e mais fundamental benefício do jejum é a mudança metabólica. Normalmente, o nosso corpo usa a glicose dos carboidratos como uma fonte principal de energia. É um combustível rápido, mas que pode ter seus altos e baixos, especialmente quando comemos frequentemente. Quando jejuamos por um período, as reservas de glicogênio se esgotam. E é aí que a mágica acontece. O nosso corpo é obrigado a procurar uma nova fonte de energia, e ele encontra na gordura armazenada. Ele começa a quebrar essa gordura em moléculas chamadas de corpos cetônicos. E aqui está o ponto crucial para a produtividade. Os corpos cetônicos, especialmente o BHB, são um combustível excepcional para o cérebro. Pense neles como uma gasolina aditivada, comparado à gasolina comum da glicose. O cérebro consegue extrair mais energia por unidades de corpos cetônicos do que a glicose. Isso significa um fornecimento de energia mais estável e consistente, sem os picos e vales da glicose. O BHB tem propriedades neuroprotetoras. Ele pode ajudar a reduzir
o estresse oxidativo e a inflamação no cérebro, fatores associados ao declínio cognitivo. O jejum e a cetose pode aumentar a produção de uma proteína essencial no crescimento, manutenção e sobrevivência dos neurônios. Isso significa melhor aprendizado, memória e plasticidade cerebral. Lembra quando eu disse que a minha energia e foco aumentava no jejum e depois caía após as refeições? Isso é a perfeita demonstração dessa transição. Enquanto eu estava em jejum, o meu corpo usava os corpos cetônicos. Ao quebrar o jejum, voltava para a glicose, e essa montanha russa de energia era perceptível. Pensa nos nossos ancestrais, nos homens das cavernas. Eles passavam longos períodos sem se alimentar. Caçavam, andavam por muitos quilômetros. O corpo deles era otimizado para usar essa gordura armazenada como combustível para essa jornada. E eles precisavam de foco, de energia, até mesmo para sobreviver. Hoje em dia, graças a Deus, a gente vive em outra realidade. Mas precisamos nos dar conta. As pessoas pedem comida hoje com apenas um clique e comem várias vezes ao dia. Esse esforço mínimo, somado com as várias refeições que a gente faz ao longo do dia, faz com que o nosso corpo entenda que ele não precisa usar gordura como combustível. Estamos todo o tempo dando um outro combustível fácil, e com isso a gordura vai sendo estocada e não utilizada. Um dos benefícios mais profundos do jejum é a autofagia, um termo grego que significa autoconsumo. É um processo de faxina, reciclagem celular, que o nosso corpo faz quando estamos em jejum. Durante a autofagia, as células identificam e removem os componentes danificados ou disfuncionais, como vírus, bactérias. É um processo incrível onde o corpo limpa as células velhas e danificadas e promove uma renovação celular profunda. É como um reset no seu organismo, deixando você mais jovem e saudável por dentro. A autofagia é crucial para a renovação celular, promove a regeneração e o rejuvenescimento celular, combatendo o envelhecimento. Prevenção de doenças. A remoção de componentes danificados é vital na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o mal de Parkinson e até mesmo alguns tipos de câncer. Melhora da imunidade. Você tem um sistema imune mais eficiente, pois as células são limpas e otimizadas. Sensibilidade à insulina. A autofagia pode melhorar a sensibilidade à insulina, essencial para regular o açúcar no sangue e prevenir o diabetes tipo 2. O jejum intermitente tem um impacto significativo na regulação de diversos hormônios, o que é fundamental para a nossa energia e bem-estar. O jejum reduz os níveis de insulina, o que não só facilita na queima de gordura, mas também melhora a sensibilidade das células a ela, prevenindo a resistência à insulina. O jejum também pode aumentar os níveis de GH, um hormônio vital para a reparação tecidual, crescimento muscular, queima de gordura e até mesmo para a função cerebral. Noradrenalina. Essa é a chave para o aumento do foco e da vigilância que muitos sentem no momento de jejum. A noradrenalina, ela aumenta o estado de alerta e a capacidade de concentração. Além dos hormônios, o jejum influencia a produção de neurotransmissores. Pode haver um aumento da dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, o que contribui para aquela sensação de bem-estar e foco que eu descrevi. Ao melhorar a saúde intestinal, já que você acaba dando um descanso ao sistema digestório, pode haver um impacto positivo na produção de serotonina, que é em grande parte sintetizada no intestino e está ligada ao humor e ao bem-estar. O meu único arrependimento é não ter começado a fazer jejum antes e não ter também buscado essas informações antes. Eu pensava que era só mais uma manobra duvidosa para perder peso rápido e depois ganhar tudo de novo. Mas a verdade é que se você enxergar os outros benefícios, como a autofagia, e adotar o jejum como um hábito, realmente para fazer ao longo da vida,
como por exemplo escovar os dentes, tomar banho, e não por um período, você vai transformar o seu corpo por dentro e por fora e até a sua vida vai mudar. Eu já fui aquela pessoa que tentou comer de 3 em 3 horas e honestamente não funcionou para mim. Isso acabava me deixando mais ansiosa e eu perdi o controle pela comida. Então, cada caso é um caso. No início que eu comecei a fazer o jejum, foi difícil, principalmente ali quando a barriga começa a doer de fome. Mas depois que você passa dessa fase, fica muito mais fácil. Você consegue ter até mais autoconfiança, porque você controlou um dos seus impulsos mais básicos. É uma vitória diária, que se reflete, querendo ou não, nas outras áreas da sua vida. Se por acaso você já se sentiu mal fazendo jejum, esse vídeo não é para você. É fundamental ouvir o seu corpo e, em caso de dúvida, procurar um profissional da saúde. Mas se você nunca testou ou já fez jejum e só sentiu aquele desconforto de sentir uma dorzinha de fome, eu acho que é válido você experimentar. Comece devagar, primeiro com 8, 10, 12 horas, 14, 16, e durante esse período, beba muita água, pode tomar chás, café sem açúcar, tudo sem açúcar, chá sem açúcar. Eu, por enquanto, só prefiro tomar realmente a água. Eu não gosto muito de tomar café sem açúcar, nem chá, então eu fico na água, mas eu bebo muita água. Não tenha medo de questionar os seus hábitos e crenças. Eu confesso que eu não procurei o jejum intermitente antes, eu não apliquei na minha vida antes, por conta de crença, justamente de, isso aí é mais uma manobra de perder peso rápido, sem nem entender, conhecer os outros benefícios que o jejum traz. O jejum intermitente não é só sobre emagrecer, é sobre resgatar a sua energia natural, turbinar o seu foco e aumentar a sua produtividade. E no final das contas, te ajudar a se tornar a melhor versão de si mesmo. Ele te ensina disciplina, autoconfiança e como entender os sinais do seu corpo. Eu tô compartilhando a minha experiência porque nenhuma experiência é única. E isso pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que eu passei. A vida moderna nos afastou de algo que o nosso corpo consegue fazer naturalmente. O jejum é um retorno às nossas origens e uma otimização do nosso organismo. Você já tentou fazer o jejum intermitente? Qual foi a sua experiência? Compartilhe aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para eu saber que vocês querem receber mais conteúdos como esse.